Olá, eu sou Márcia do Diário de Reformas, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao meu canal. E já vou te lembrar para seguir, comentar, compartilhar, curtir se esse tipo de conteúdo te interessa, porque para mim já ajudará muito. Muito obrigada pela sua colaboração. E vamos para a saga do apartamento que estou reformando há 7 meses. Olhando assim, você acha que vai ser só pintura e dar uma modernizada, uma embelezadinha, tipo uma maquiagem, e foi o que eu pensei. Foi quando deparei-me com este problema, que é um esgoto que transbordava. E assim, no auge que o inquilino passava, começava a transbordar porque o esgoto simplesmente não era canalizado, só isso. E por mais que eu chamasse os profissionais para virem dar conta, não existia. Por quê? Porque tinha que quebrar, porque dava trabalho, a verdade é essa. Mas se trabalho já tem este nome, é porque é trabalho, né? E foi onde eu resolvi fazer eu mesma a reforma para ir vendo todos os detalhes e me atentando dos detalhes para ver o que eu podia fazer para melhorar tudo isso. E aí vamos pro embate, né? Porque era a pior parte, na realidade, era isso daí, de quebrar esse piso e encontrar essa solução. E eu gosto de começar pela parte mais difícil, por quê? Porque eu já me livro daquele problema. E foi uma semana inteira para resolver isso, levando em conta, assim, que eu não tenho força física praticamente nenhuma, então eu tenho que ir contando com algumas coisas que eu vou improvisando no meio do caminho. Mas mesmo assim, eu consegui chegar até aí, consegui canalizar o esgoto. Consultei as pessoas que sabiam sobre queda de água, fui na internet, né, no YouTube achar também. Então, o que eu não tenho de força física compensa com a força de vontade que eu tenho. E graças a Deus me deu uma inteligência para olhar o problema e ver a solução. E assim eu fiz. Eu fui mexer com esgoto, é nojento, tem mau cheiro, mas gente, como é que você não resolve? Vai deixar aquilo ali perpetuar? É um imóvel que precisava ser alugado, então não tinha outra saída e não tinha como pagar um profissional que ficasse, além de tudo, com a boa vontade, que é isso aqui está um pouco difícil. E sobre a sujeira, o seu esgoto e coisa e tal, gente, tudo a água limpa. A única coisa que a água não limpa são os maus pensamentos. Enfim, depois de uma semana inteira consegui fazer a canalização, deu tudo certo. O vaso sanitário não precisava mexer na canalização porque ele estava bom, estava funcionando direito. E aí eu só tive que fazer isso, quebrar, achar a queda da água, fazer a encanação direitinho, até máquina tive que pegar para me ajudar, porque eu não tenho a tal da força física, mas assim, valeu muito a pena o trabalho, não vai ter inquilino reclamando, e assim, eu tiro por mim, eu jamais ia gostar de morar num lugar onde um esgoto transborda, né? Então, realmente, precisava ser feito e eu fui e fiz. E tinha que ligar esse esgoto do banheiro ao da cozinha para eles caírem na rede geral. E aí eu fui fazendo, paciência, força de vontade. A água fluiu, isso aí foi uma satisfação imensa saber que eu consegui resolver isso. Aí vamos para a próxima etapa, que era fechar tudo, jogar a areia, dar o contrapiso. Mas aí surgiu outro problema, que eu queria colocar cerâmica, mas eu não sei colocar cerâmica, gente. Eu não aprendi a colocar cerâmica, tenho medo de mexer com a esmerilhadeira. E para mim não vale a pena investir agora numa corta-cerâmica, porque o meu foco principal é fazer as coisas da marcenaria, que eu tô sempre em paralelo entre a marcenaria e as reformas, até acabarem essas reformas, para eu me dedicar apenas à marcenaria. E logo depois aí começa a saga do piso, né? Aí, feito isso, fui lá, fiz o contrapiso e pretendia colocar uma cerâmica. Mas o resultado ficou assim, porque aconteceu um pequeno acidente no meio do caminho. Depois de passar um final de semana inteiro com meu sobrinho, ele tentando cortar umas pedras de piso que eu tinha lá, na verdade era até um porcelanato, mas assim, velho, de reaproveitamento. E aí, o vaso sanitário virou em cima deste porcelanato e quebrou. E eu já tinha colocado a massa, já tinha feito tudo, o porcelanato simplesmente quebrou. Não foi que simplesmente quebrou, eu estava correndo contra o tempo, porque eu só tinha
5 dias para entregar este apartamento. Na verdade, eu tinha pegado a luva calção para finalizar a reforma. E aí eu achei, né, chamei Eduardo, ele veio me ajudar, ele é muito bom com corte, ele tem um TDAH danado, mas no dia que ele para fazer, ele é ótimo com medidas, com equilíbrio, tudo isso. Então, graças a Deus, ele parou um pouco para me ajudar, mas infelizmente eu não tive o devido cuidado, a pressa é inimiga da perfeição. E aí foi onde eu resolvi facilitar e tornar tudo muito mais rápido, colocando esse cimento queimado improvisado e que no final das contas ficou muito bom. Coloquei uma resina, ficou perfeito. O vaso sanitário eu tive que substituir porque ele quebrou a tampa da descarga, mas ainda bem que o vaso não quebrou. E depois eu vou ver se eu compro a tampa separada, não sei se vende. Mas assim, para adiantar o serviço, eu já instalei outro que eu tinha, para eu não ficar presa, né? Tentando resolver uma coisa que eu não sei nem se tem solução. Após a finalização aí do banheiro, passei para a cozinha e coloquei as pedras que estavam faltando para em seguida instalar a bancada da pia. Fiz essa bancada com pinos reaproveitados de caçamba de construção. Coloquei esta cuba, que eu sou apaixonada para essas reformas dos apartamentos, que é uma cuba bonita, grande, prática e muito barato, que é o mais importante. Então, ficou muito melhor, eu acho, né? E tirei a pia antiga que estava toda enferrujada. Também substituí a torneira, coloquei uma mais moderninha. E, sinceramente, o que você achou? Melhorou ou piorou? E no banheiro também troquei aquela pia, que ela era uma pia de plástico, para colocar esta bancadinha de madeira mais moderninha também. E finalizando o banheiro, parti para a próxima etapa, que foi resolver um problema crônico de infiltração que vem de fora para dentro e eu não tenho acesso a este terreno. E então tive que pesquisar bastante até conseguir solucionar o problema. E consegui solucionar. Fiz um revestimento, né, com o betume líquido, com argamassa C3 e finalizei com a massa acrílica e depois apliquei a tinta e ficou perfeito. Já tem 7 meses, aqui está chovendo muito e não apareceu mais nenhum ponto de mofo nessas paredes. Eu sou a favor da gambiarra, mas aí eu acho que já é muito perigoso. Se puder evitar isso, eu acho muito melhor. E o resultado me deixou super satisfeita porque consegui resolver os problemas que já estavam aí há mais de 3 anos e ninguém conseguia resolver. E olha só, me senti muito realizada depois dessa reforma, porque foi bem complicado fazê-la, deu muito trabalho, mas não sou uma pessoa de desistir fácil. Fiz dentro das minhas possibilidades, tanto física como financeira, e o resultado ficou ótimo. O que faltar para deixar ela bonitinha esteticamente, porque o meu interesse era deixá-la funcional. Agora, bonitinha esteticamente, numa próxima reforma, porque aí é realmente o efeito maquiagem. Mas assim, a parte funcional eu dei conta e isso já é uma grande vitória para mim. E por enquanto é isso, tem muita coisa ainda para aparecer aqui no canal, tanto de marcenaria como de reformas que eu vou concluir as que eu estou fazendo, para depois, como já falei na frente, me dedicar mais à marcenaria. E muito obrigada por chegar até aqui. Deixe sua opinião sincera, se você puder. Não esqueça de seguir, curtir, compartilhar e comentar. Ficarei muito feliz e muito grata. Que Deus abençoe a todos vocês e muito obrigada.